o sábado foi dado para a nação de Israel somente, ou também foi dado para as nações? Eu sou o professor Nathaniel Mendes e este tema nós vamos discutir agora neste vídeo, ok? E você é bem-vindo a este canal. Boa tarde para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, o porquê da pergunta? Ora, não só a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas outros segmentos religiosos insistem na ideia de que o sábado também foi dado para as nações, ou seja, para os gentios. Bom, eles dizem que, não obstante o sábado fazer parte da lei de Moisés, e que esta mesma lei foi dada para a nação de Israel, todavia, o mesmo mandamento, o sábado, ele também foi dado para outras nações. E é isso que nós vamos discutir nesse vídeo. O sábado foi dado apenas para a nação de Israel ou foi dado para todas as nações? Se foi dado apenas para a nação de Israel, então somente a nação de Israel tem a obrigação de guardá-lo. Agora, se o sábado foi ordenado para todas as nações, então nós temos obrigação de guardar o sábado. Positivo? Então vamos começar aqui por esta passagem aqui, segundo as Crônicas 2:4. Diz o seguinte: Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, e consagrá-la para queimar incenso aromático perante ele, apresentar continuamente o pão da proposição e oferecer holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas luas novas e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é obrigação perpétua para Israel. Bom, a começar por esta declaração, aqui está dizendo que tais coisas aqui listadas, citadas, é uma obrigação perpétua para a nação de Israel. A partir daqui a gente vai andar em outros versículos que consubstanciarão a fala do autor sagrado, que entre as coisas aqui listadas como ofertas, sacrifícios, festa da lua nova, as festas, o sábado, ele foi dado apenas para a nação de Israel e é uma obrigação perpétua da nação de Israel. Então vamos ver aqui em Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31. Versículo 13. Vamos ver o que diz aqui. Leia a partir do versículo 12. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel. Grave bem. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim, ou seja, a nação Deus, né, e vós, ou seja, os israelitas, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Versículo 14. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós, ou seja, para os judeus. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. Vou ler mais o versículo 15. Vamos ler mais. 6 dias se fará obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Versículo 16. Guardarão, pois, quem guardará? Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo.
Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Está bem aqui, meus irmãos. Esta leitura ela é muito clara, e aqui não tem rodeios, não tem como distorcer. A passagem deixa bem claro que o sábado foi dado apenas para a nação de Israel. Vamos ver aqui em Levítico, capítulo 19. O que Levítico diz? Levítico, capítulo 19, versículo 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel: sereis santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Agora vamos aqui pular para o versículo 30. A palavra que é dirigida para a congregação de Israel. Bom, o versículo 30 que eu vou ler está no mesmo capítulo e faz parte do mesmo discurso, dirigido para a nação de Israel. Olha o que se diz no versículo 30. Guardareis meus sábados e meu santuário reverencieis. Eu sou o Senhor. Mais uma vez nós vemos aqui que o sábado, ou se você quiser, os sábados, porque não existia apenas o sábado do 7º dia, mas existiam outros sábados, outras festividades que eram chamadas de sábados. Tá bom? Existia também, por exemplo, a terra descansava de 7 em 7 anos, e era chamado isso de um sábado para a terra, um descanso sabático para a terra. A terra também ela descansava de 50 em 50 anos. Era chamado o ano do jubileu, e era chamado também um sábado de jubileus. Este sábado era um descanso anual para a terra, de 50 em 50 anos. Tá bom, queridos? Então existiam vários sábados, por isso é que muitas vezes aparece sábados no plural. Guardareis os meus sábados, os filhos de Israel. Então, até aqui onde nós lemos, não conseguimos ver uma ordem sequer para o estrangeiro guardar o sábado, a não ser os filhos de Israel. Vamos ver aqui em Êxodo, capítulo 20. Famosa passagem de Êxodo, capítulo 20. O que Deus diz aqui? Êxodo, capítulo 20. Eu vou ler. Vamos lá. Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Bom, com quem é que Deus está falando aqui? Com a nação de Israel. Foram os judeus, os israelitas, os hebreus, os filhos de Jacó, que passaram 430 anos escravizados no Egito. Segundo nós temos o relato aqui em Êxodo. 430 anos eles passaram escravizados na terra do Egito. Segundo a Septuaginta, esses 430 anos eles vão desde o pacto de Abraão até o momento da sua saída, tá bom? Nós não vamos entrar nessa particularidade. Estamos aqui apenas focando a questão do sábado. Foi dado apenas para a nação de Israel ou para todas as nações? Então vou ler mais uma vez. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então claramente a gente vê aqui que Deus ele está se dirigindo para a nação de Israel. Logo, todos os mandamentos no Êxodo 20 é uma obrigação da nação guardar. Todos os mandamentos aqui eles são dados para a nação de Israel. Então quando nós chegamos, por exemplo, Êxodo 8, ou 20, versículos 8 a 11, você tem ali descrito o mandamento do sábado. E para quem foi dado o sábado? Foi dado exatamente para aquele povo que saiu da terra do Egito. É só você lembrar de Êxodo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, o mandamento do sábado foi dado para um povo que saiu da terra do Egito, da casa da servidão. Não somente o sábado, mas todos os outros mandamentos descritos. Ok, meus irmãos? Então vamos aqui, Deuteronômio capítulo 5. Vamos continuar aqui a nossa busca para quem foi dado o mandamento do sábado. Deuteronômio 5, 1.
E chamou Moisés todo o Israel, e chamou Moisés todo o Israel e disse-lhes: Ouvi, ó Israel, os estatutos e os juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprir. Aí vamos ler aqui versículos 12 a 15. Guardai o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Bom, mais uma vez aqui nós temos uma repetição dos 10 mandamentos. E por que eu comecei a ler em Deuteronômio 5:1? Para que você veja que o discurso aqui está sendo dirigido para a nação de Israel. 6 dias trabalharás e farás a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro. Bem aqui eu quero que você grave aqui. Eu vou ler, depois eu faço a observação. Nem o estrangeiro. Aí você pode dizer, professor, mas aí está incluindo o estrangeiro. Aqui eu quero que você dobre a sua atenção. Redobre a sua atenção. Vou voltar à leitura. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas. Irmãos, pela primeira vez nós temos aqui o mandamento do sábado, incluindo os estrangeiros. Os estrangeiros aqui é ordenado aos estrangeiros que guardem o sábado. Mas em que situação? Aos estrangeiros que moram junto com os israelitas. O sábado foi dado para a nação de Israel e para todos os estrangeiros que moram na nação, que estão junto com o povo de Deus. É exatamente isso aqui que está dizendo. Nem teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas. Vamos lembrar, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas. Para que teu servo e tua serva descansem como tu. Esta mesma passagem aqui eu quero voltar em Êxodo, já que eu observei aqui que o estrangeiro é incluído, mas quero lembrar para você aqui, a leitura diz o estrangeiro que está dentro das portas de Israel. Aqui o mandamento do sábado, ele inclui o estrangeiro, sim, mas o estrangeiro que mora em Israel. Ok? Agora vamos ver se nós temos essa inclusão do estrangeiro em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Vamos ver. Fazer questão de ler os versículos 8 a 11. Êxodo 20, 8 a 11. Lembra-te do sábado, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Então você vê que o estrangeiro ele é mencionado tanto em Êxodo capítulo 20 como em Deuteronômio capítulo 5. Então veja, pela primeira vez, diretamente, o sábado ele é ordenado para o estrangeiro. Mas para qual estrangeiro? Para o estrangeiro que está dentro do território de Israel. Versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Tá bom, meus irmãos? Então, até aqui, nós não podemos ver o sábado sendo dado para a nação de Israel e para as nações. Professor, mas o senhor acabou de ler que o sábado foi dado também para o estrangeiro. Para o estrangeiro
que está dentro das portas, que está dentro do território de Israel. Uma coisa é eu dizer que o sábado foi dado para o estrangeiro que está dentro dos termos de Israel. Outra coisa, bem diferente, é eu dizer que o sábado foi dado para Israel e para as nações. Você nunca vai encontrar na Bíblia um versículo só dizendo que o sábado foi dado para a nação de Israel e para todas as nações. Ok? Mas vamos continuar a nossa busca. Eu disse nunca, mas de repente vai que a gente encontre. Vamos lá. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. O que Ezequiel diz? Vamos lá. Também lhes dei meus sábados. Também lhes dei meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles. Eles aqui é a nação de Israel, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando meus juízos, os quais, se o homem os cumprir, viverá por eles. Eles profanaram grandemente meus sábados. E eu disse que derramaria sobre eles meu furor no deserto para os consumir. Aqui mais um versículo nós temos, mostrando claramente que o sábado foi dado apenas para a nação de Israel. Agora vamos aqui para o versículo 20 e 21. 20 e 21. Santificai meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Contudo, também os filhos de Israel se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram meus juízos, os quais, se o homem os cumprir, viverá por eles. Eles profanaram meus sábados. Por isso eu disse que derramaria sobre eles meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Então, queridos, aqui nós temos mais um versículo mostrando que o sábado foi dado apenas para a nação de Israel. O sábado é um sinal para a nação de Israel. Entre mim e os filhos de Israel, olha o que diz aqui, ó. Versículo 12. Também lhes dei meus sábados para que servissem de sinal. Outra coisa aqui, queridos, que eu quero observar, meus sábados. Lembre, aqui não está falando apenas do sábado do sétimo dia. Aqui está falando de todos os outros sábados. Porque os adventistas do sétimo dia, eles pegam esta leitura aqui e eles dizem, devemos guardar o sábado, porque o sábado é um sinal de Deus. Bom, se devemos guardar o sábado, por causa bem aqui, ó, também lhes dei meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles. Bom, se devemos guardar o sábado, porque é um sinal, então devemos guardar todas as outras festividades ou os outros descansos sabáticos, porque aqui está dizendo meus sábados. E lembrem-se, havia outros dias de descanso que eram chamados de sábado. Por exemplo, no dia do Yom Kippur, eu quero ler bem aqui para você aqui, ó. Eu mesmo vou ler. Vamos ver se eu lembro aqui. Levítico. A festa do Yom Kippur, o dia 10 de setembro, era um sábado de sábados. Era um grande sábado. Levítico capítulo, vamos ver aqui. Ver se eu não esqueço. Levítico capítulo 16. Vê aqui. Vê se eu não esqueço aqui. Levítico capítulo 16. Bom, a festa do Yom Kippur eu posso não encontrar aqui agora, tá bom, queridos? Mas aqui eu quero lhes dizer. O dia da expiação era o maior feriado judaico que tinha. Vocês podem ficar sabendo disso. Era o maior feriado judaico que tinha. E exatamente... Tá bom, encontrei bem aqui, ó. Encontrei, graças a Deus. Vamos lá. Versículo 29
Levítico 19, Levítico 16, 29. Vou ler aqui, ó. Isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Que nós estamos falando do dia da expiação. O dia da expiação deveria ser comemorado. Era um dia de descanso solene. E este dia, ele foi dado como descanso obrigatório, não somente para Israel, mas até mesmo para os estrangeiros que residiam em Israel. É o que está dizendo aqui, ó. Isto vos será por estatuto perpétuo. Para quem? Para a nação de Israel. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis vossa alma. E nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos. Sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Olha o versículo 31, que eu vou chamar a sua atenção. É um sábado de descanso. No original hebraico nós temos exatamente um sábado de sábados. Para vós, e afligireis a vossa alma. Isto é estatuto perpétuo. O sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai fará a expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas. Tá bom? Então eu quero ler só fechar no versículo 34. Ó. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados. Uma vez no ano fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Então tá bem aqui, ó. O dia da expiação, o Yom Kippur, era um sábado, um grande sábado. E aqui no versículo 31 é chamado claramente, ó, é um sábado de descanso para vós, e afligireis vossas almas. Isso é um estatuto perpétuo. Isso aqui poderia cair o dia 10 do 7º mês, irmãos. Ele poderia cair em qualquer dia da semana. Poderia ser uma segunda, numa terça, na quarta, numa quinta, numa sexta, no sábado ou no domingo. Qualquer que fosse o dia, era um sábado de descanso. E sendo um sábado de descanso, então ele estava incluído no que nós lemos aqui em Ezequiel 20:12. Também lhes dei meus sábados. O sábado do dia da expiação está incluído aqui. Ó. Também lhes dei meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifico. Então, estou mostrando para vocês que se é para guardar o sábado do 7º dia, porque é um sinal entre Deus e os filhos de Israel, então guarde também o sábado do dia da expiação. O outro sábado é o sábado de 7 em 7 anos, em que a Torá era lida para toda a nação de Israel. Ali a terra descansava, de 7 em 7 anos. Este sábado também, ele é um sábado que serve de sinal entre Deus e a nação de Israel. O outro sábado é o sábado dos jubileus, de 50 em 50 anos, a terra descansava. E nós incluímos também este sábado do jubileu, que era comemorado de 50 em 50 anos aqui, ó. Também lhes dei meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles. Ok? Aqui é a minha resposta para o adventista do 7º dia. Se é para guardar o sábado do 7º dia, adventista, então comece também a passar de 7 em 7 anos. Passe um ano sem trabalhar. Ok? Faça com, não sei como é que você vai fazer, você não vai conseguir fazer. É por isso que esses mandamentos aqui, a gente disse que foi dado apenas para a nação de Israel, porque a Bíblia mostra. Mas já que você quer insistir em guardar o sábado, 7º dia, você vai guardar tudo o que a Torá diz. Ok? Você vai guardar tudo o que a Torá diz. Ok, meu irmão? Vamos lá. Claramente se demonstra que o sábado foi ordenado para os judeus, não para as nações. Mas o que dizer da passagem de Isaías 56, 4 a 6? E o que é que diz lá, professor? Vamos lá. Vamos ler juntos, né? Isaías capítulo 56. E o que é que Isaías 56, 4 a 6 diz? Vamos lá? Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam meus
sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam o meu conserto. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor, para lhe servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo seus servos, todos os que guardarem o sábado, não profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Meus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos, ou melhor, seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Bom, os adventistas do sétimo dia, eles capam esta passagem. Como é que eles vão citar aqui? Para mostrar para você que você tem que guardar o sábado. Ou até onde é que eles vão citar? Eles vão pegar aqui apenas Isaías capítulo 56 e versículo 2. O que diz? Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guardar de profanar o sábado e guarda a mão de perpetrar algum mal. Aí aqui onde é que os adventistas continuam citando? Não falo o estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor, de todo me apartou o Senhor do seu povo. Tampouco digo eu eunuco, eu sou uma árvore seca. Aí vamos lá. Veja bem, os adventistas eles dizem, está bem aqui, o sábado aqui foi dado para as nações, para as nações. Não. A leitura não está dizendo em momento algum que o sábado foi dado para Israel e para as nações. É o mesmo caso do que nós já lemos lá mais atrás. O sábado aquele foi dado para os judeus e os gentios que se encontrarem na terra de Israel, os gentios que resolverem abraçar o conserto de Deus, os gentios que se convertem ao judaísmo, é isso que está em questão, os gentios que abraçarem o conserto sagrado, estes estão obrigados também a guardar o sábado. A leitura mostra isso. E não só isso, eu vou lhe mostrar também que já que o sábado aqui é passado para os gentios guardarem, conforme os adventistas querem, então, você adventista, entende que a leitura que está mandando você guardar o sábado, pois a mesma leitura diz que você que abraçou o concerto, então você também vai ter que oferecer holocaustos e sacrifícios, como exatamente. Vou continuar a leitura aqui, Não fale o filho do estrangeiro, que se houver, não fale o filho do estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor. Aqui está falando para todos os estrangeiros? Não. Está falando para o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor. Como? Abraçando o judaísmo. Abraçando a Torá, não somente os 10 mandamentos. Eu vou lhe mostrar. Mas abraçando tudo o que a Torá de Moisés diz. Incluindo a circuncisão. Inclusive, a primeira coisa que um gentio tinha que fazer quando ele resolvia abraçar o concerto era se circuncidar. Era exatamente isso. Não fale o filho do estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor. Que se houver chegado ao Senhor. De todo me apartou o Senhor do seu povo. Tampouco diga o eunuco, sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam meu concerto. Tem que abraçar o concerto, irmãos. E o concerto ele está alicerçado não somente sobre os 10 mandamentos, mas todos os mandamentos que foi dado a Moisés. O concerto ele está alicerçado sobre tudo o que Moisés escreveu no livro. Então, se você diz que Isaías 56 está mandando você guardar o sábado, então saiba que você é obrigado a guardar tudo o que a Torá manda. Tudo. Porque você abraçou o concerto. Ok? Versículo 5. Também lhes darei na minha casa, aqui é o templo,
também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros. Mas é claro que ele está falando aqui de pessoas que se convertiam ao judaísmo, que residiam ali em Israel. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apartará. Então veja que Isaías ele está falando para o estrangeiro que se chega ao Senhor, que abraça o concerto de Yahvé, que está dentro dos termos de Israel. Aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor, para lhe servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo seus servos, todos os que guardarem o sábado, não profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Mais uma vez nós temos aqui, é para os que abraçaram a aliança de Yahvé. Também os levarei para onde? Ao meu santo monte, ou seja, ao monte Sião, a terra de Israel, e os alegrarei na minha casa, ou seja, no templo, casa de oração. Aí aqui onde entra coisa interessante. Seus holocaustos, aqui é holocaustos de fato. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Está aqui, em nenhum momento Isaías 56 está dizendo que o sábado foi dado para todas as nações. Está dizendo que o sábado foi dado para os judeus e aqueles estrangeiros que abraçam o concerto, que se chegam ao povo de Deus, que estão dentro dos termos de Israel, que resolveram abraçar o concerto, eles aqui recebem a bênção por guardarem também o sábado. Por quê? Porque eles estão dentro. Ok, queridos? É exatamente isso, porque eles estão dentro da nação de Israel.